Bom dia a todos, o meu nome é Maria Cecília Lessa, eu sou pediatra e responsável médica do Colégio Santa Marcelina e hoje nós teremos um bate-papo com a doutora Rebeca Saad, que é infectologista, diretora médica da OH Consulting e é mãe de alunos aqui no Santa Marcelina. Bom dia, doutora Rebeca. Bom dia, Maria Cecília, obrigada pelo convite. Então é o seguinte, doutora Rebeca, o que são vírus e como eles podem causar doenças? Vírus, na verdade, são estruturas bem pequenas, são seres bem pequenos que têm um invólucro proteico e material genético no seu interior, né? Por isso, eles conseguem se multiplicar com tanta facilidade, são seres com uma estrutura muito cada, então tem facilidade de se multiplicar e são seres que precisam de outra célula para que se multipliquem, né? Então, por isso, também a transmissão para humanos, como é o caso do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, causando a Covid-19, que é a doença. E esse SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ele é uma novidade, ele já existia e que tipo de doença ele está causando neste momento? O SARS-CoV-2, na verdade, é uma nova versão do coronavírus que existe já diagnosticado desde o século anterior. Tivemos dois grandes problemas mundiais, que foram a SARS em 2003 e em 2012 a MERS, que foi do Oriente Médio, né, que são coronavírus, né, com mutações diferentes. E agora temos o SARS-CoV-2, que está provocando a Covid-19 atual, que tem cursado principalmente com sintomas respiratórios altos, né, coriza, dor de garganta, espirros, e em pacientes idosos e com doenças de risco, doenças de base, né, que se transformam em fatores de risco, ele pode cursar de forma mais grave, com pneumonias e quadros respiratórios mais graves, mas isso é a minoria. A gente tem hoje aí mais de 125 mil casos confirmados, com uma mortalidade por volta de 3, 4%. E quando a gente olha o grupo de risco acima de 60, 65 e principalmente acima de 80 anos, aí sim, acima de 80 anos a gente tem uma mortalidade de 15%. O SARS-CoV, ele é transmitido como? Ele pode ser transmitido por contato, né, através de gotículas e pelo ar também por essas mesmas gotículas, né? Então você precisa, quando tem um paciente desse, saber que a transmissão ela é de duas formas, contato e aérea. E repetindo mais uma vez em relação aos fatores de risco como idade, que tipo de pessoas são mais suscetíveis a ter um quadro mais grave do SARS-CoV-2? Ele está se comportando de uma forma um pouco diferente, porque, por exemplo, a gente não tem casos muito graves em gestantes, em crianças, a gente tem casos graves em idosos e principalmente homens um pouco mais que mulheres ainda. Então a gente tem a mortalidade acima de 80 anos, como eu falei, acima de 15%, diferente das outras faixas etárias. Então acima de 60 vai aumentando essa mortalidade, que chega no máximo acima de 80 anos. E como poderíamos evitar esse tipo de transmissão, esse tipo de infecção? A gente está vendo uma disseminação rápida, né, dessa doença da Covid-19, então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Casos que tenham voltado de áreas suspeitas, né? Na verdade, áreas suspeitas ontem foi decretada pandemia, é o mundo inteiro, né? Então, a gente não tem transmissão interna no Brasil ainda, ou seja, pessoa que nunca viajou para pessoa que nunca viajou. Então, isso a gente não tem. A gente tem sempre o vínculo epidemiológico de alguma viagem até o momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem viajou e tem sintoma. Essa pessoa tem que ser rapidamente isolada, ficar em quarentena, na verdade, não é nem uma quarentena, ficar realmente em isolamento enquanto tiver sintoma respiratório. Eu acredito, como falei há pouco, que o Ministério da Saúde hoje, no dia 12, estamos no dia 12, né? 12 de março, talvez solte alguma orientação nova, porque a gente não tem ainda a orientação de isolar os contactantes dos viajantes de casos suspeitos. Eu acredito que isso vai ser uma orientação, porque a gente está tendo muito contactante de caso suspeito e confirmado ainda trabalhando, ainda em empresas. Isso pode ter um impacto na transmissão maior do vírus. Doutora Rebeca, dá pra gente ter nesse momento uma perspectiva de como esse vírus vai se comportar aqui no nosso país em termos de transmissibilidade, em termos de números de casos? É difícil falar em número de casos, né? A gente já tem aí 1000 casos em investigação nesse momento e os números sobem a cada dia, né? A gente tem quase 70 casos confirmados agora
nesse horário aqui da nossa gravação, mas isso daqui a 1 hora, 2 horas já vai estar diferente. Então é difícil a gente tentar entender até onde vamos chegar, por isso as medidas são importantes. Estudos, na verdade análises dos países que foram publicados, até uma reportagem do New York Times ontem, mostrando que os países que agiram mais precocemente, ou seja, orientando que contactantes fiquem em suas casas, orientando em alguns momentos fechamento de escola ou de áreas com grande aglomerado de pessoas, eles tiveram uma mortalidade menor da doença, uma transmissibilidade mais limitada. Então é uma coisa a se pensar, por isso que eu digo que o Ministério da Saúde entre hoje e amanhã deve estar falando alguma coisa nesse sentido. Pânico nesse momento, acho que pânico não é necessário, mas assim, muita atenção e muita responsabilidade. A gente sempre fala, quem tem doença respiratória, na verdade, não deveria ir para aglomeração nunca, quer seja uma escola, uma creche, um cinema, né? Então a gente não consegue fazer isso tão adequadamente por conta da logística das famílias, né? Dificilmente uma mãe tem com quem deixar um filho com um resfriado simples, ela precisa trabalhar e tudo isso, mas agora com essa pandemia a gente vai ter que ficar mais atento. Então se tem sintomas respiratórios, não venha para aglomeração, não venha para a escola. E aí procure seu médico para fazer o acompanhamento, ver se é um caso suspeito, se não é, se vai ter que fazer a análise para coronavírus ou não. Perfeito. E nesse momento, como a gente deve proceder? Quais os cuidados a gente deveria ter no ambiente escolar com as nossas crianças? Além de uma orientação muito firme de não entrar ninguém com sintoma respiratório, né? Essa orientação os pais precisam entender, a gente sabe que não é fácil. Muita higiene de mãos, evitar que as crianças, é difícil falar isso com criança, principalmente pequena, né? Que elas se abracem, que elas se embolem para brincar. Troquem garrafinhas. Objetos pessoais a gente não pode trocar, até mesmo o celular, né? Celular a gente fala e coloca a mão, também não emprestar para o colega, muita orientação em relação à higiene de mãos também. Eu acho que o principal, as duas coisas principais, higiene de mãos o tempo todo, de no mínimo 20 segundos. E não deixar a criança na escola se ela tem qualquer sintoma respiratório. Nesse momento isso é fundamental. E qual seria a indicação do uso de máscaras em ambientes públicos? Não, na verdade máscara a gente não orienta, né? A gente orienta que quem tenha sintoma e precise, por exemplo, ir a um hospital, eu só posso ir caminhando, eu vou caminhar 1 quilômetro até meu hospital, eu preciso ir lá, eu preciso passar em consulta, isso tem que ser a exceção. E a pessoa sim, que tem sintoma, ela pode usar máscara, mas a pessoa que tem sintoma, não o assintomático. É lógico que a gente está vendo casos assim, viagem de avião, viagens curtas, a gente vê gente com máscara e é até difícil fazer essa orientação, né? Que as pessoas ficam ansiosas mesmo, mas assim, o que tem mais impacto é a higiene de mãos na prevenção, porque a pessoa que tem a doença, ela espirra, ela tosse e fica ali o perdigoto, né? Então você encostando a mão e passando a mão na face, esse é o maior risco. A senhora gostaria de fazer alguma consideração a mais, alguma recomendação que seja importante? Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Não é motivo para pânico, mas é sim motivo para preocupação, né? Então, olhemos para dentro das nossas casas, tenhamos bom senso, se sintomas respiratórios não devemos sair, acho que nesse momento as empresas vão entender, as escolas vão entender a falta do profissional e sim, eu acredito que o Ministério da Saúde vai entre hoje e amanhã revisar essa orientação. Casos contactantes de casos suspeitos, eu acredito que a gente vai ter que fazer orientação para que fique também em observação em domicílio, trabalhe à distância, tem tanto home office hoje, tem tanta forma de trabalhar à distância, inclusive até mesmo as escolas já têm empresas fornecendo a questão de educação à distância, de assistir aulas à distância, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. Com certeza. Então, um bom dia a todos. Eu agradeço demais a presença da doutora Rebeca. Muito obrigada pela sua participação e pela sua atenção conosco.